Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Confesso para os irmãos que hoje eu vim assim com uma intenção nem de pregar para os irmãos. Eu queria bater um papo com a minha igreja hoje em relação à nossa vida como igreja, nosso papel, nossa responsabilidade. E como nós temos a nossa regra única de fé e prática, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, nós vamos usar a Bíblia como base desse bate-papo. Eu queria que você prestasse muita atenção, porque eu creio que é uma oportunidade da gente crescer junto, tá certo? Então vamos lá, eu vou usar esse texto de Atos, capítulo 2. Você que está novo na igreja, talvez não esteja tão habituado a manusear a Bíblia. Atos é o primeiro livro do Novo Testamento depois dos Evangelhos. Então, se você chega no Novo Testamento, você vai encontrar Mateus, Marcos, Lucas, João. Logo depois, Atos dos Apóstolos. Capítulo 2. Todas as vezes que você ouvir capítulo, é o número maior. Todas as vezes que você ouvir versículo, são os números menores. Aula de introdução bíblica. Essa é a primeira aula. Introdução bíblica. Capítulo 2, eu vou ler do versículo 37 ao 47. Vou pedir que você evite andar, tá certo? E evite deixar as crianças andarem também, tá bom? Tenta aí segurar o máximo próximo a você. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas, ou 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Até aí. Pai amado, mais uma vez nós oramos ao Senhor e expressamos a nossa gratidão pelo privilégio de estar na tua casa, no teu altar, reunidos como igreja, como povo do Senhor, como filhos do Altíssimo. E diante da tua palavra nós queremos nos abrir e nos render, porque cremos que através dela o Senhor fala conosco, e é o que nós te pedimos nessa hora, que o Senhor venha falar conosco em nome de Jesus. Quantos aqui querem ouvir o Senhor? Muito bem.
Eu acredito que esse texto, ele me acompanha a nível de ministério desde sempre. Pelo menos há uns 30 anos que esse texto sempre me chama a atenção, e sempre eu acho que vai ser uma referência para a igreja, todas as vezes que o assunto for igreja. E tem algumas questões ligadas à igreja que nunca vão mudar. Nunca vão mudar. Igreja sempre será um grande desafio. Ser igreja e liderar a igreja sempre vai ser um grande desafio. A igreja sempre foi alvo dos críticos, sempre foi, dos alvos críticos internos e críticos externos. Sempre foi assim, nunca mudou, acho que nunca vai mudar. E hoje a nossa geração ainda vive um drama maior, que é o drama dos desigrejados. Quem são os desigrejados? São aqueles que à procura de uma igreja perfeita, não encontrando, se tornaram críticos da igreja, se dizendo igreja fora da igreja, e procuram de todas as formas as falhas para jogar em pedra, já que eles acham que a igreja seria perfeita, mas não conseguem a igreja perfeita, então eles são os desigrejados. O problema todo do crítico, eu acho que o crítico ele tem dois problemas básicos. Primeiro, ele critica quando ele vê o erro dele no outro, isso é insuportável. Uma das coisas mais insuportáveis é quando você vê a sua falha, quando você vê o seu erro no outro, e isso incomoda profundamente. E o outro problema do crítico é quando ele vê o outro dando certo naquilo que ele gostaria de dar e não dá, então ele também se torna crítico. Então a maioria dos desigrejados vive esse drama. Então eles criticam porque eles querem a igreja perfeita, que não existe. A igreja é imperfeita, porque os defeitos que ele vê na igreja são os defeitos que ele tem e que ele não consegue vencer, e ele percebe que os outros também não conseguem vencer, então ele se torna crítico disso. E também porque ele vê que tem pessoas dando certo, mas ele não gostaria que estivesse dando certo, mas estão dando certo, então ele acaba se tornando esse opositor. Então a igreja vive esse drama, esse problema aí social, mais do que espiritual, mas social, de conviver com essas questões, porque a igreja perfeita, ela nunca existiu, e ela nunca vai existir, porque para que uma igreja seja perfeita, primeiro, o pastor dela tem que ser perfeito, e esse pastor não existe, e a segunda coisa que precisa para a igreja ser perfeita, é que os membros dessa igreja precisavam ser perfeitos, e isso também não existe, porque a única vez na história que o pastor foi perfeito, a igreja não foi perfeita, que foi quando Jesus foi o pastor. Jesus era o pastor perfeito, mas a igreja de Jesus era imperfeita, mesmo com ele sendo pastor. Pra você ter ideia, tinha Judas, o traidor, tinha o Pedro, que afundava nas águas, tinha o João, que chamava todo mundo de queridinho, mas se alguém pisasse no calo dele, ele queria que caísse fogo do céu e matasse todo mundo. Essa era a igreja que Jesus, o pastor perfeito, pastoreava. Então, na busca dessa igreja perfeita, as pessoas se frustram porque ela não existe, nunca vai existir. Porém, existe sim uma igreja que talvez tenha alcançado um nível de resiliência e maturidade, que fez essa igreja uma igreja modelo. E todas as vezes que a gente pensa então nessa igreja resiliente e madura, a gente pensa na igreja de Jerusalém, na igreja de Atos dos Apóstolos, na igreja que foi originada logo após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus aos céus. O Espírito Santo desce num dia de festa, num dia de Pentecostes, eles são cheios do Espírito Santo e a igreja é inaugurada a partir disso aí. E essa igreja cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Deus, com todos os dons se manifestando e revelando, dirigida pelos
apóstolos de Jesus Cristo, ainda assim essa igreja era imperfeita, porém uma igreja extremamente resiliente, madura, apesar de nova, e que se tornou uma referência. Então sempre que a gente quer aprender sobre igreja, a gente olha para ela, a gente procura tirar da vida dessa igreja as lições para a gente ser uma igreja melhor. Esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio. Como eu falei agora há pouco, né, nós estamos chegando de um congresso e de uma igreja que tem sido referência para nós em muitos aspectos, que é a igreja de Bogotá, uma igreja muito linda, muito linda a igreja, a vida da igreja, a experiência da igreja, a forma com que a igreja cresce, a saúde da igreja, e faz com que o mundo inteiro, tinha, eu acho que em torno de 40 nações num congresso, para aprender dessa igreja alguma coisa. O que eles têm feito, que tem dado certo, o que nós podemos fazer para dar certo também, não é? Enfim, então a gente tenta juntar essa experiência de igrejas que estão dando certo nesse tempo, com o que a Bíblia ensina, e é justamente esse casamento, o que a Bíblia ensina e o que as igrejas conseguem viver dentro do que a Bíblia ensina, que vai resultar no sucesso dessa igreja, no êxito dessa igreja. Então essa igreja aqui de Atos dos Apóstolos, ela ensina muito para nós. Nós vamos, como eu falei aqui, falar um pouco da nossa experiência de viagem, mas baseado acima de tudo, é lógico, nesse ensinamento, nessa experiência, no que a Bíblia ensina sobre essa igreja de Jerusalém. Vamos lá, falar sobre resiliência, decreto do ano, falar sobre igreja, e é importante, né? Eu estava procurando, que às vezes para a gente entender melhor determinados termos, às vezes é mais fácil a gente procurar antônimos do que sinônimos. Então, para muita gente, se você perguntar o que é resiliência, lógico que existe um conceito muito vasto, nós já falamos sobre isso aqui algumas vezes, inclusive em cada segmento resiliência tem um significado, inclusive na física tem um significado diferente, né? Enfim, mas o antônimo é muito interessante. O que é o contrário de resiliente? É frágil, vulnerável, fraco, atacável, magoável. Então resiliente o contrário de resiliente é a turma da Nutella. Então, ou você é resiliente ou você é da turma da Nutella, que se mexer faz beicinho. Mas como essa igreja não tem isso, diga glória a Deus. Graças a Deus, né? Não tem Nutella. A igreja raiz, diga aleluia, irmão. Glória a Deus. A igreja raiz, resiliente. Nós precisamos, então, baseado na Bíblia, para a gente crescer, para a gente melhorar, para a gente ficar, subir no nosso nível, no nosso padrão, como igreja resiliente, olhar para essa experiência aqui e entender como essa resiliência se revela como igreja, se manifesta como igreja. Vamos lá, é o que nós vamos compartilhar hoje à noite. Primeiro, como a resiliência da igreja se revela através da sua perseverança. Diga, perseverança. E justamente quando a gente olha para um termo tão simples como perseverança, que é algo que a gente fala muito na igreja, se ouve muitas pregações falando sobre perseverança, que a gente vê que de fato o quanto resiliência é o contrário dessa turma do beicinho. Porque a turma do beicinho, tudo que ela precisa é de um argumento para desistir, fazer beicinho e abandonar. E a resiliência é justamente essa capacidade de perseverar apesar de tudo e de todos. Então o texto, ele vai falar de uma experiência extraordinária, de uma igreja que testemunha de Jesus, que prega o evangelho, que milhares de pessoas se convertem. E depois, quando vai falar da vida da igreja, fala que essa igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações. Era uma igreja perseverante. A base de uma igreja resiliente, irmãos, é a sua capacidade de perseverar. Agora presta atenção, porque nós seremos muito provados no decreto, como fomos sempre. Nós fomos provados na maturidade, nós fomos provados no primeiro amor, e vamos ser provados na resiliência.
Isso significa que muitos serão provados e tentados a desistir. Muitos. E é muito importante que você saiba que ser tentado a desistir não é um problema. Ser tentado a desistir faz parte da nossa humanidade. Você consegue imaginar que a Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado? Se a Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado, em algum momento Jesus foi tentado a desistir. E a gente vê isso no Getsêmani. Getsemane, quando ele ora, ele fala: Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Se tem como o Senhor me livrar desse sofrimento, me livra. Mas ele vence essa tentação quando ele diz: mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então existe uma diferença muito grande em ser tentado a desistir e desistir. Ser tentado é uma coisa, ceder à tentação é outra coisa. E aí está a resiliência. A resiliência não está em não ser tentado. A resiliência está em ser tentado, mas vencer a tentação. Então, se em algum momento você pensou ou vier a pensar em desistir do que quer que seja, de algo que Deus te confiou, porque hoje está tão comum, está mais fácil desistir do casamento do que insistir. Está mais fácil desistir das amizades do que insistir. Está mais fácil mudar de igreja do que insistir e vencer aonde Deus plantou você. E algumas pessoas vivem essa doença, que é uma doença cíclica. Já vivemos isso, passamos por isso, e a gente vê pessoas cometendo o mesmo erro desde sempre. Chegam no lugar, é o céu na terra, até elas terem algum desgaste, algum problema, alguma insatisfação, e aquele céu virar um inferno. Aí elas têm que sair dali para outro lugar. Aí elas vão para outro lugar, a mesma coisa, é o céu na terra, é o melhor pastor, a melhor igreja, é melhor tudo, melhor louvor, até elas terem algum problema, alguma insatisfação, algum embate, enfim. Aí elas criam um argumento e ciclicamente elas estão mudando de um lugar para o outro, pela dificuldade de serem resilientes e, na sua resiliência, de serem perseverantes quando são tentadas a desistir. Então a característica da igreja resiliente é justamente essa capacidade de perseverar. Deus nunca falou que seria fácil. Deus nunca falou que o vento só sopraria a favor. Nunca. Pelo contrário, se você ainda não entendeu isso, é importante que você entenda. Desde o momento que você entregou a sua vida a Jesus, você não assinou um contrato para facilitar a sua vida, você assinou um contrato para arrumar inimigos que você não tinha. Você assumiu um projeto de vida onde você vai enfrentar guerras que sem Jesus você não enfrentaria. Apóstolo, até mesmo porque você estava do outro lado. Você já fazia parte do time do inimigo. Você já fazia parte do projeto dele. Você já jogava no time dele. Aí você muda de time. Você virou adversário. Então você vai ser alvo. E a sua vida então vai ficar mais difícil. Aquele que de alguma forma tinha você como parceiro, agora ele vai se tornar o seu tentador. Essa é a vida do cristão. Então quem entra na vida cristã achando que vai ter facilidade, você entrou na vida errada. A vida cristã nunca foi de facilidade, sempre foi de desafios. Qual a lógica da vida cristã, irmãos? A lógica da vida cristã é a certeza de uma eternidade com Deus. E saber que uma eternidade com Deus, que por essa eternidade tudo vale a pena. Essa vida é muito curta. É assustador o tempo, como passa rápido tudo. É assustador como essa vida voa. É assustador como um dia você está pegando a criança no colo, no dia você está casando essa criança. É assustador.
Como que as coisas são assim, pá? Um dia você chega, tal de foto é legal, mas é ruim, né? Fala sério, tal de foto é legal, né? Mas é ruim. Minha mulher essa semana postou uma foto da gente recém-casado, foi do dia do casamento. Aí um monte de gente curtiu, que lindo, lindo. Era. Tudo direitinho, magrinho. E aí de repente você olha, irmãos, o mesmo espelho e vê que está tudo diferente. É tudo muito rápido. E se a gente então não vive nessa terra pensando em algo que vai além dela, essa vida é muito fútil, muito curta. Então o que dá razão à vida cristã é eu ter a certeza que, seja qual for o tempo de Deus para mim nessa terra, eu tenho uma eternidade junto a Ele garantida. E por essa eternidade, vencer qualquer coisa dessa terra vale a pena. Qualquer preço que eu pague nessa terra pela eternidade vale a pena. Então é quando eu olho para uma igreja que me ensina que a resiliência me desafia a ser perseverante, e eu olho para essa perseverança e vejo que é o único caminho para eu chegar onde Deus quer me levar. Então presta atenção, se você está sendo tentado, seja bem-vindo ao planeta Terra. Se você não está sendo tentado, glória a Deus, aproveite seu momento de paz, mas quando a tentação chegar, se lembre dessa palavra. Todos são tentados a desistir, mas entre ser tentado e ceder à tentação são duas coisas diferentes. A resiliência se revela na perseverança. Esse dia eu estava conversando com o Elimar, meu personal, sempre personal. Aí o Elimar sempre, né, é um professor extraordinário na área dele, e sempre tem foco. Aí eu falando assim, Elimar, eu estou naquela fase que eu não queria fazer nada. Depois que eu tive Covid, eu não consegui pedalar. Então, para eu não ficar parado, eu estou vindo para a academia, mas eu não queria vir. Eu não queria malhar, não queria treinar, não queria fazer nada. Mas eu sei que se eu parar é pior. Então a maturidade faz com que, mesmo eu não tendo hoje um foco, como eu tinha 10, 12 anos atrás, eu não pare. Essa é a diferença. Então tem momentos que você vai feliz. Quando você estiver feliz, vá feliz. Mas quando você não estiver querendo nada, vá triste. Só não desista, porque a vida é assim. Tudo na vida é assim. Com certeza teve dias que, quando chegou domingo, é dia de culto, você abriu um sorriso lá na orelha, glória a Deus, é dia de culto, vou ver minha igreja. E hoje tem um monte de gente que não está aqui no templo, sabe por quê? Porque é verão, porque ficou com preguiça. Muitos estão assistindo o culto online, porque por algum desânimo desistiu ou decidiu não vir. Você está entendendo? A resiliência está aqui, irmãos. A resiliência está nisso. Quando estiver feliz, vá. Quando estiver triste, vá também. Quando você estiver animado, vá. Quando você estiver desanimado, vá também. Faça menos, mas vá. Casamento é assim, vida cristã é assim, vida espiritual é assim. Tem dia que você senta para ler a Bíblia, você lê 20 capítulos, aí quando termina o tempo do devocional, você fica triste porque você queria ler mais. Tem dia que você senta, irmão, lê 3 capítulos. Gente, parece que passou 3 horas e passou 15 minutos. Mas você lê, você ora. Você está entendendo? O nome disso é resiliência, é perseverança. Então a resiliência da igreja se revela na perseverança. Posso ouvir um amém? Amém. Segundo, a resiliência se revela também no alicerce da igreja, porque o texto diz que essa igreja ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Você pode repetir comigo? Doutrina dos apóstolos? Mais uma vez. E é muito importante
a gente entender esse nível de resiliência. Muito importante. Por quê? Porque muitas pessoas, inclusive igrejas, têm o péssimo costume de viver de moda. É um modismo que dirige a vida de algumas pessoas, inclusive de pastores. O que está na moda hoje? E eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu pastorei uma igreja extremamente moderna. Eu pastorei uma igreja extremamente atualizada. Eu pastorei uma igreja que investe muito em tecnologia, que ama. Eu amo tecnologia, eu gosto disso. Então, sempre que a gente pode, está inovando, está inventando, é telão, é câmera, não sei o que, é transmissão melhor, sempre nós estamos fazendo isso. Porém, a base dessa igreja, a vida dessa igreja, o alicerce dessa igreja, não está na tecnologia ou no seu modernismo, na sua capacidade de investir em coisas. O alicerce da igreja está no que sempre nos conduziu até aqui, que é a palavra de Deus. E esse alicerce é insubstituível e inegociável. Eu aprendi algo, de vez em quando a gente compartilha isso com os pastores. Eu participei de um seminário há muitos anos atrás, e tinha uma palestra para mim, na época era um dos maiores pregadores do Brasil, não vou falar o nome, e ele falou das alternativas que nós como pastores tínhamos para fundamentar o nosso ministério. Aí ele falou, e foi dando exemplos, igrejas que o fundamento dela é o louvor. Então, nessa época, então, há 20 e tantos anos atrás, que muitas igrejas estavam vindo com muita força, investindo muito no louvor, na adoração. Então, o culto era 1h30 de adoração, era um êxtase. 10 minutos de palavra, testemunho, e vamos embora para casa. E o povo saía dos cultos em êxtase. Aí ele falou: se o dia que faltar uma graça de Deus, uma letra nova, um louvor novo, a igreja acaba, porque a base dela é essa adoração. Aí ele foi. O outro exemplo são igrejas que a sua base são os milagres, a igreja que vive em função dos milagres. Então o pastor às vezes tem um dom lá, e Deus usa a vida dele com milagres, e ele ora, Deus faz milagres, ele ora, ele expulsa demônios. O dia que faltar milagre, a igreja acaba. Ou acontece como muitos artistas do Brasil inventam milagres, inventam testemunho para manter a igreja aberta. Irmãos, tristemente, saber que muitos dos testemunhos que são falados em televisão e tudo mais são inventados, porque essas igrejas precisam manter as suas portas abertas e a sua frequência, porque a base dela nunca foi a Bíblia, foram os milagres. E quando faltou milagre, pessoas que ficam sendo induzidas a serem endemoniadas, para que haja uma manifestação demoníaca, para que haja uma manifestação de expulsão de demônio, porque o fundamento daquela igreja ali foi manifestar demônio. Se faltar demônio, tem que arrumar um. Então vamos arrumar um demônio aqui, e se não tiver nenhum, vamos simular um demônio. Aí o pastor põe a mão na cabeça da pessoa e fica, manifesta, e se não manifestar, ele faz manifestar. Por quê? Porque se faltar demônio, se faltar essa manifestação, a igreja vai embora, porque aquele ministério cresceu daquela forma. E assim a gente poderia citar aqui muitos outros exemplos de igreja. Aí no final ele falou assim: mas você pode fundamentar o seu ministério na pregação do evangelho. Os milagres vão acontecer, a adoração vai acontecer,
as manifestações demoníacas vão acontecer e podem acontecer, mas se faltar tudo isso e tiver Bíblia, a sua igreja está aí. Você sabe por que você está aqui? Por causa disso. Essa igreja já viu milagres, essa igreja já viu muitas manifestações do poder de Deus, mas se faltar, pode faltar cura, pode faltar demônio, mas nunca vai faltar a Bíblia. Esse é o nosso alicerce. Agora, não basta ser o alicerce nosso como igreja, precisa ser o alicerce nosso como indivíduo, porque nós temos também entre nós pessoas que têm essa sede por uma espiritualidade, muitas vezes extra-bíblica. Queridos, presta atenção, fundamente a sua vida, fundamente a sua fé, fundamente o seu relacionamento com Deus na Bíblia, não em revelações, não em invencionices, em novidades, pessoas que vivem atrás de novidades. A Bíblia não precisa trazer novidades, ela é a mesma, o Evangelho é o mesmo desde sempre, simples. Alguém morreu no meu lugar, derramou o sangue para perdoar os meus pecados, ressuscitou e prometeu que vai voltar para me buscar. O Evangelho. Fundamente a sua fé no Evangelho, no que Cristo é, no que Cristo fez, na redenção, no poder do sangue, no que a palavra ensina. Por quê? Porque nós também somos tentados ao modismo. A resiliência, irmãos, está em saber viver os tempos, as oportunidades, as experiências, o mover, mas sem nunca perder e sem nunca negociar o alicerce. Você pode ter experiências com Deus, você pode plantar bananeira, se o mover de Deus vier e você começar a rir, ria. Se você começar a chorar, chore. Se der vontade de correr, corra. Se der vontade de rolar pelo chão, role. Se der vontade de cair, caia. Mas não fundamente a sua fé e a sua vida nisso, porque isso passa, isso vem e vai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Fundamente o seu casamento aqui, fundamente os seus relacionamentos aqui, e acima de tudo, fundamente a sua fé aqui. Porque se você ficar dependendo de uma coisa ou de outra, de homem ou de mulher, de profeta que sobe, de profeta que desce, de anjo que vem, de anjo que vai, de anjo que... em algum momento vai faltar o alicerce e você cai. A igreja resiliente, irmãos, ela tem uma perseverança em algo sólido, ela persevera numa doutrina, numa palavra, na Bíblia. Desde que eu sou pastor dessa igreja, eu sempre, todo ano, vamos ler a Bíblia toda, vamos ler a Bíblia toda. Nunca tive preocupação de você ler Bíblia, de você estudar a Bíblia. Às vezes quando eu cito coisas aqui equivocadas, alguém me corrige. Esse tempo atrás, um discípulo do pastor John, que eu falei um negócio aqui, veio me corrigir, no outro culto eu tive que vir e corrigir, que eu falei errado. Se fosse talvez em qualquer outra igreja, passaria desapercebido, porque tem muitos pastores que têm medo que as suas ovelhas leiam, tem muitos pastores que têm medo que as suas ovelhas estudem, porque tem medo de ser questionado, porque aquilo que eles falam não tem na Bíblia. Graças a Deus nós não temos esse problema. Fundamente a sua fé na doutrina dos apóstolos, a sua resiliência depende do seu alicerce. Terceiro, a resiliência dessa igreja está na sua capacidade de vencer suas diferenças. O texto diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, mas também que eles perseveravam na comunhão, no partir do pão, que eles tinham tudo em comum. A base, irmãos, de uma igreja resiliente é a sua capacidade de amar. Amar a ponto de conviver com quem eu não concordo, capaz de me capacita a conviver com quem eu não entendo, porque isso acontece muito,
né? A minha capacidade de amar. Eu não vi a irmã Rita aí hoje. A irmã Rita está aí? Deve estar de plantão, né, hoje, né? Está de serviço. Eu queria muito que a Rita estivesse aqui. Primeira oportunidade que a Rita estiver num culto, eu vou trazer a Rita aqui para dar um testemunho. Na verdade, um testemunho. Eu fiquei assim, constrangido com a experiência da Rita, quando a Rita chegou aqui na igreja. Eu não sabia. Rita é uma diaconisa, ela é da Polícia Militar, serve a Deus nessa igreja em tudo quanto é lugar. Eu acho que é líder de célula, pessoa assim, um exemplo. Mas a experiência da Rita nessa igreja assim foi, eu queria contar aqui no altar, queria que ela tivesse, porque eu gostaria de pedir perdão a Rita no altar. A Rita chegou nessa igreja e ouviu falar de célula. Se eu errar no testemunho, o dia que ela estiver aqui, ela vai corrigir. Aí ela procurou uma pessoa, uma diaconisa que estava servindo naquele dia, e falou: eu queria ir para uma célula, como é que eu faço para ir para uma célula? Aí a diaconisa falou com ela: me dá seu telefone que eu vou ligar para você. Aí ela foi e deu o telefone, e a pessoa não ligou. Aí eu acho que ela se afastou, teve alguns problemas, algumas pessoas da família que serviam em outra igreja, ela acabou indo para outra igreja. No final da história, ela não conseguiu se encontrar, voltou para cá. Chegou aqui, ela procurou de novo uma diaconisa e falou: se eu queria ir para uma célula, como é que eu faço para ir para uma célula? Aí a diaconisa: me dá seu telefone que eu vou te ligar. E a diaconisa não ligou. Graças a Deus ela não sabe quem é, ela não lembra quem é. E talvez até por ética, se ela lembrasse, ela não ia dizer. Por último, ela encontrou a Paloma. Aí ela chegou: Paloma, eu quero ir para a sua célula. A Paloma falou: me dá seu telefone. Ela: não. Não. Me dá o endereço da sua célula. No fundo ela dizendo: não aguento mais você dizer que vai ligar e não vai me ligar. Eu fico imaginando quantas milhares de pessoas que não estão nessa igreja por causa de atitudes irresponsáveis como essa, de líderes de célula que dizem vão ligar e não ligam, de diáconos que recebem na porta uma pessoa, um visitante que diz que vai ligar e não liga, de equipe minha de 12 que diz que vai visitar, que vai ligar e não visita e não liga. Nós fizemos o De Volta para Casa e alcançamos aproximadamente 1.500 pessoas. A gente não conseguiu reter 10% dessas pessoas, porque a consolidação não funcionou, porque essas pessoas não receberam uma ligação. Nós tivemos um evento de jovens esses dias que encheu metade dessa igreja. Onde estão esses jovens que estavam aqui no dia do evento? Sabe por que não estão? Porque falta resiliência por parte de uma igreja que não ama, capaz de cuidar das pessoas. Nós pecamos como igreja. Quando a gente olha para igrejas que dão certo, e a gente se espelha nessas igrejas e diz: essa igreja é uma igreja madura, essa igreja é uma igreja resiliente, é porque essa igreja é capaz de amar e de cuidar das pessoas como elas precisam ser cuidadas. A igreja de Bogotá tem uma experiência antiga que virou testemunho de uma pessoa que, isso aqui na igreja acontece muito. Às vezes, quando a gente vai fazer a consolidação ali atrás da pessoa que aceita Jesus, de vez em quando acontece, a pessoa vai dar um número de telefone errado, propositalmente dá endereço errado, porque ela não quer ser perturbada, ela não quer ser incomodada. Então ela dá um telefone qualquer para ela não ser incomodada, para ela não ser encontrada. Aí lá em Bogotá a pessoa fez a mesma coisa, deu um endereço errado. E, eu não sei se foi pela foto, pela imagem, não sei o que fizeram, que passou mais de um mês e uma equipe chegou na porta do endereço certo. Aí bateu lá. Aí a pessoa assim: como que vocês me encontraram? Eu dei o endereço errado. Assim, se fosse na CMA, já tinha desistido de primeira, porque com o endereço certo não vai, com o endereço errado então já era. E lá nem com o endereço errado eles foram capazes de desistir. E nós não estamos falando de uma igreja com 1.000 pessoas, não, nós estamos falando de uma igreja com aproximadamente 100 mil membros. O que é uma pessoa para quem tem 100 mil membros? O que é perder uma pessoa para uma igreja que tem 100 mil?
Qual a diferença que isso faz numa multidão? Nenhuma. Mas quando entende que uma alma ainda vale mais que o mundo inteiro, e que por causa de uma ligação eu posso salvar uma alma, por causa de uma ligação eu posso levar uma pessoa para o céu, por causa de uma mensagem do WhatsApp, que às vezes fica na rede social falando besteira, vendo bobagem o dia inteiro, e uma mensagem dizendo: você veio ao culto, eu queria dizer que foi muito importante você ter vindo, estou orando pela sua vida, se você precisar de um amigo, eu estou aqui. Uma mensagem pode salvar, mas não é capaz de mandar uma mensagem, é capaz de anotar um telefone, mas não é capaz de ligar. Nisso nós pecamos como igreja, irmãos, porque nós não somos capazes nem de suportar essa turma, irmãos, da Nutella. Ela é irritante. É irritante a turma da Nutella. Vou sair da igreja porque o apóstolo não me convidou para ir na casa dele tomar café. Ai, que vontade de falar. Amadureça, irmãos. A vida é mais séria que isso. Enquanto você está fazendo beicinho porque alguém não te cumprimentou no corredor da igreja, tem milhares de pessoas morrendo soterradas num terremoto, tem pessoas morrendo de fome, tem pessoas morrendo todo dia sem Jesus do seu lado. Não é possível que a gente não consiga ser melhor do que nós temos sido. Não é possível. Não vou para o retiro não, porque não aguenta aquela fila na hora de comer. Vai para a África e fique uma semana comendo barro com as crianças. Talvez você entenda que uma horinha na fila não é nada. Eu não aguento aquele negócio, a fila para tomar banho. Nós precisamos rever os nossos valores como igreja, irmãos. Nós podemos ser melhores do que temos sido como igreja, porque se a gente não consegue se amar sendo todos nós cristãos, como que nós vamos abraçar os não cristãos? Como que nós vamos conviver com os que estão de fora e querendo entrar? Nós vamos fazer como foi feito com a Rita. Me dá seu telefone aqui que eu ligo nunca. Me dá seus dados aqui que eu vou rasgar esse papel, vai virar papel higiênico ou qualquer coisa para anotar aqui e eu não vou entrar em contato com você nunca. Não é possível que a gente seja essa porcaria, irmãos. Isso não é igreja. Não é igreja, irmãos. Você por qualquer coisinha, não me envolvo mais. Não quero mais servir. Vou sair do diaconato, vou entregar célula. Não vou mais em célula. Ai, Jesus. A resiliência está nessa capacidade de vencer as diferenças, em nome do amor, irmãos, o verdadeiro, em nome do amor verdadeiro, do amor de Cristo, do amor de Deus que foi derramado no nosso coração, a gente vencer as diferenças. Nós nunca seremos iguais, nós nunca vamos concordar com tudo, mas não é possível que a gente não consiga conviver com maturidade, se respeitar, se ajudar. Não é possível que a gente não consegue ser melhor do que a gente tem sido. Nós temos falhado como igreja nisso aí, às vezes entre nós, mas a minha preocupação maior é com aqueles que querem chegar e não estão conseguindo entrar. Jesus criticou os fariseus, porque Jesus disse para os fariseus: vocês não entram no reino, e vocês ainda impedem os que querem entrar de entrar. Imaginar que a igreja, que deveria ser a porta de entrada do reino, se tornou uma porta fechada. As portas do templo estão abertas, mas às vezes as portas do coração da igreja estão fechadas. Nós vamos viver desafios, irmãos, que eu não sei como que nós vamos administrar. Existem algumas questões dessa geração que nós não sabemos como que nós vamos administrar.
Imagina a gente receber aqui um transexual. Como que nós vamos administrar? Não tem como reverter uma cirurgia daquela. Como é que a igreja vai receber uma pessoa dessa? Essa igreja é frequentada por homossexuais e lésbicas. Como amar essas pessoas? Como conviver com essas pessoas diferentes? Que fizeram uma opção equivocada da sua sexualidade, fora de um padrão bíblico, mas que a igreja não tem o direito de jogar pedra e tem a obrigação de abraçar e ajudar. A pergunta é se essa igreja está preparada para isso. Porque se a gente não consegue conviver com as pessoas que são, no mínimo, assim, mais normais ou mais dentro do nosso padrão de normalidade, queridos, nós precisamos rever muito a nossa resiliência, a nossa capacidade de vencer as diferenças. Não é aceitar o pecado, não, nunca. Nunca. Mas é aprender a amar, entendendo que o pecado meu não é menor do que o pecado do outro. Vamos para frente. A resiliência dessa igreja está em se manter na dependência de Deus. O texto diz que eles perseveravam nas orações, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E quando a gente fala de oração, irmãos, e de sinais, a gente vê que não tem outra coisa senão Deus, não é verdade? A gente só ora porque a gente crê em Deus, e só tem milagres porque Deus fez. O homem não faz milagres. Agora, o grande desafio da vida cristã não é como nós iniciamos os primeiros passos, ou nos momentos de dificuldade, ou de crise, ou de luta, que a gente ou depende de Deus ou morre. Porque quando a gente está vivendo essa luta é assim, né? Ou você depende de Deus ou morre. Não é assim? Quem já passou por isso alguma vez assim? Ou eu dependo de Deus ou eu estou lascado. Quem já passou sabe o que eu estou falando, né? Ou você depende de Deus ou está lascado. Só que quando o vento está soprando a favor, quando está tudo bem, quando tudo que você está fazendo está dando certo, então parece que você não precisa depender de Deus mais. Está tudo dando certo, o que você está fazendo está dando certo, né? Mas a resiliência é essa capacidade de me fazer dependente de Deus, independente do vento. Se o vento está a favor, eu preciso ser dependente tanto quanto o vento está contrário. Isso significa que eu preciso manter uma vida, um padrão de oração, de busca, de expectativa, das manifestações da forma milagrosa de Deus cuidar, de Deus livrar. Depender de Deus em todo o tempo, em tudo. A igreja precisa aprender isso sempre. Nunca substitua a dependência de Deus pelos seus recursos. Nunca substitua a dependência de Deus pela sua capacidade humana. Você pode ser a pessoa mais capaz, mais habilidosa, mais inteligente, mais tudo, mas Deus sempre vai ser maior. E sempre vai ser mais seguro, prudente e inteligente depender de Deus do que da própria capacidade humana. Até mesmo porque aí está a grande diferença entre ser abençoado e ser amaldiçoado, não é verdade? Porque a palavra de Deus diz que maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Abençoado é o homem que depende de Deus e que confia no Senhor. A resiliência da igreja se revela na sua capacidade de depender de Deus. Dependa de Deus sempre. E por último, a resiliência está em viver diariamente o propósito de Deus. Aí está a resiliência. O último versículo que eu li diz que eles caíam na graça. Vou ler o texto. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso,
acrescentava-lhes o Senhor dia a dia. Repete comigo, dia a dia. Mais uma vez. Dia a dia, os que iam sendo salvos. Para mim, irmãos, esse talvez seja um dos grandes desafios da resiliência. Viver diariamente o propósito de Deus. Porque viver o propósito de Deus de maneira temporal, a gente vê pessoas vivendo. Tem gente que é assim, às vezes acende uma luz assim, ó, dá aquele estalo assim, pá! Poxa, eu preciso fazer o que Deus mandou. Aí essa semana eu vou orar. Fala em oração. Durante essa semana nós vamos ter culto de oração aqui todas as manhãs, de 6 às 7 da manhã. Todas as manhãs vai ter alguém da equipe aqui orando. Começa comigo amanhã de 6 às 7. Vem orar comigo, vem orar com a gente. Nós vamos orar pelo retiro, vamos orar pelas famílias, orar pela igreja. E possivelmente essa será a nossa estratégia de oração o ano inteiro. Não que a gente não tenha durante o ano 24 horas ou vigílias, mas vamos estar orando aqui todas as manhãs de 6 às 7, possivelmente o ano inteiro. Então comece logo essa semana, organize a sua agenda, acorda mais cedo, né? Venha para cá, ore, daqui você vai trabalhar, daqui você vai para a sua academia, daqui você vai fazer o que você tiver que fazer, mas comece o seu dia orando, tá certo? Comece o seu dia orando. Agora isso precisa, irmãos, essa busca, essa coisa de viver o propósito, precisa ser todo dia, não temporal. Porque tem essas pessoas que eu comecei a falar, essa semana eu vou orar, porque eu tenho um desafio, porque eu estou numa causa na justiça, porque vai ter uma situação dessa. Aí ele ora, ele jejua, ele fica crente. Nossa, ele vai para a célula, ele chega no culto antes de começar, ele é uma bênção. Ele procura, pastor, onde que eu posso servir? Oh, aleluia! Passou aquela luta, ou ele conquistou o que ele queria, ele volta a ser a mesma titica que ele era antes. Não é uma porcaria. O que marca a resiliência dessa igreja, irmãos, é que ela ganha 3.000 almas num culto e continua ganhando alma todo dia. Porque o dia que eu deixo de cumprir com o propósito de Deus, esse dia não valeu a pena ser vivido. Se eu não me engano foi Moody, um evangelista americano, que ele não dormia sem ganhar uma alma. Todos os dias ele ganhava uma alma. Aí teve um dia que estava chovendo, já era tarde da noite, ele não tinha naquele dia falado de Jesus para ninguém, não tinha evangelizado ninguém, e era um propósito, ele não podia dormir sem ganhar uma alma. Então ele saiu e estava chovendo, tarde da noite, chovendo. Aí quando ele sai na rua, tinha uma pessoa com guarda-chuva e oferece o guarda-chuva. Pronto, era tudo que ele precisava. Quem que ele ganhou para Jesus? O homem do guarda-chuva. Mas não podia. Um dia sem cumprir com o propósito é um dia que não valeu a pena ser vivido. Agora presta atenção, irmãos, porque nós deveríamos ter propósito em tudo na vida. Propósito de casamento. Qual o propósito do seu casamento? Você como marido, você como esposa, qual o seu propósito? Você cumpriu com o seu propósito hoje? Você disse para a pessoa que dorme com você que você a ama? Você fez um carinho na sua esposa hoje? Você fez um carinho no seu marido hoje? Se não fez, está em pecado. Faça agora. Vira aí para a esposa que está do lado, assim, faz um carinho, assim, faz um cafuné, chega assim, eu te amo. Fala. Você que é solteiro, passa assim, ó. Enxuga a baba aí e ora. Estou falando sério, irmãos. Estou falando sério. Nós precisamos ter propósito em tudo, mas viver esse propósito todo dia. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque se você não faz enquanto você pode, vai chegar um momento que você vai querer e não vai ter. Pergunta para as viúvas que gostaria de ter um marido do lado e não tem. Pergunta para os viúvos que gostaria de ter a esposa amada do lado e hoje não tem. Se não é tudo que eles gostariam de fazer um carinho, dizer eu te amo e hoje não podem fazer mais.
A pergunta é se eles faziam quando estavam vivos. Às vezes passa o dia brigando, a vida é um inferno, o casamento é um inferno. Aí depois que morre, eu amava a vida inteira e perdeu todos os dias a oportunidade de viver um propósito de um casamento feliz, de ser a bênção na vida do outro. Você está entendendo, irmãos? Todo dia, propósito precisa ser vivido. A resiliência se revela assim, é dia a dia, todo dia. Não é de vez em quando, não é às vezes, não é quando eu quero, não é quando eu estou com vontade, não é todo dia. E às vezes não é fácil, irmãos. Às vezes não é fácil. Quantos são casados? Ele não pode falar não, que ele está de diácono. Vou te liberar, Roninho. Quantos aqui são casados? Irmãos, presta atenção. Viva isso intensamente. Tem dia, irmão, que dá vontade de socar. Mas o propósito não é socar, o propósito é olhar e dizer: eu te amo. Né, amorzinho? Viu? E não pense você que ela não pensa a mesma coisa, não, que tem dia que dá vontade de socar você também. Mas o propósito dela não é socar você, é dizer que ama. Tudo na vida, irmãos, precisa ser diariamente vivido com intensidade. Eu acho que um grande desperdício da vida é olhar para trás e dizer: eu podia ter sido melhor e não fui. Presta atenção. Desperdício da vida é olhar para trás e eu podia ter feito mais e não fiz. Eu podia ter sido mais presente e não fui. Eu podia ter me dado mais e não me dei. Eu podia ter sido um amigo melhor. Eu podia ter sido, irmãos, talvez seja a maior derrota de uma vida. É não ter sido intenso o suficiente nas oportunidades que teve. A vida passa. Agora vamos olhar para nós como igreja aqui, irmãos. Nós podíamos ser muito melhores como igreja. Nós podíamos fazer essa igreja ser muito melhor do que ela já é. Quantos talentos escondidos aqui. Quantas habilidades aqui egoístas que são usadas só para você e você nunca emprestou os seus talentos para o reino de Deus. Quanto de você que doado para a sua igreja, que doado para o reino de Deus, iria abençoar tantas centenas e milhares de vidas. Quanto, irmãos, que nós poderíamos ser melhores com aquilo que Deus nos confiou. Se não for usado para isso, não valeu a pena Deus nos dar. A resiliência está nisso, irmãos. Está nessa capacidade de viver diariamente o propósito que Deus tem para mim. Seja o seu melhor sempre. Seja a sua melhor versão para quem está do seu lado sempre. Num mundo egoísta que fica esperando aplauso, não tem a ver com aplauso, não tem a ver com elogio, não tem a ver com quantos likes eu vou receber numa postagem. Tem a ver com quanto eu fui capaz de glorificar a Deus no meu dia. Tem a ver com quanto eu fui capaz de honrar a Deus no final de mais um dia de vida. Isso é propósito. Numa sociedade sem valores, numa geração medíocre, pobre, nós somos igreja de Jesus. Nós não temos que ser igual a quem não tem Jesus, porque nós somos a resposta daquilo que eles não têm. Você entendeu essa palavra, irmão? Quantos entenderam essa palavra? Eu queria convidar você a ser igreja de verdade. Estamos começando um ano. Quantos desafios nós temos pela frente. Quantas vidas se perdendo, quantas vidas a serem ganhas, quantas famílias. Você já parou para pensar? Presta atenção aqui em mim. Você já parou para pensar que se você abrir a porta da sua casa para fazer uma célula, uma vez por semana, que você pode tirar pessoas, famílias, amigos do inferno, levar essas pessoas para o céu? Você nunca parou para pensar que Deus te deu a casa aonde você está, que você mora na rua, no condomínio que você mora,
Você está pensando que isso aí é só para você desfrutar, tirar onda, para dizer que tem? Você nunca parou a pensar que Deus te deu isso, que Deus te colocou ali, porque Deus quer usar você ali, porque é através de você aquele condomínio inteiro pode ir para o céu? Você nunca parou a pensar nisso? Devia pensar. Sabe esse emprego, essa porta de emprego que abriu aí, e que você diz: oh, glória a Deus, Deus abriu uma porta de emprego para mim. Você está pensando que essa porta de emprego que Deus abriu é só para você ganhar um dinheiro? Você nunca parou a pensar que Deus te colocou ali, porque aí você vai ser luz no meio das trevas, e através da sua vida, os seus amigos de trabalho, de empresa, podem ir para o céu através de você, do seu testemunho. Porque você pode convidar essa pessoa para ir para uma célula na sua casa na terça-feira, você pode convidar essa pessoa para vir na sua igreja no próximo culto. Você nunca parou a pensar nisso? Você nunca parou a pensar que os clientes que entram na sua empresa e que você atende, que você ganha o dinheiro dela, você nunca parou a pensar que esses clientes podem ser mais do que clientes, mas podem ser irmãos em Cristo? Se simplesmente você entender que tem um propósito além do dinheiro, além da profissão, além do conforto, tem um propósito maior. O propósito da igreja resiliente é essa capacidade de todo dia estar ganhando alma. De dia a dia Deus está salvando pessoas através dessa igreja. Todo dia. Todo dia. Repense o seu papel como parte do corpo de Cristo. É mais do que ser membro da CMA, irmãos. É mais do que ser batista, ser assembleia. Tem algo mais que isso, irmãos. É fazer parte de um corpo responsável pela salvação da humanidade. Esse é o propósito. Você entendeu, irmãos? Quando você encontrar com o irmão fazendo beicinho, presta atenção, eu vou te dar uma aula aqui, porque eu sei que aqui não tem ninguém que faça isso. Os que fazem beicinho não estão aqui essa noite. Diga graças a Deus. Muito bem. Então, quando você encontrar os que não estão aqui, que fazem beicinho, quando ele fizer beicinho e começar a falar de alguém, reclamar da igreja, você chega para ele e fala assim: rapaz, eu não tenho tempo para isso, porque eu tenho algo mais sério para fazer. Eu tenho almas para ganhar, eu tenho vidas para consolidar, eu tenho uma célula para cuidar, eu tenho um evangelho para viver. Se você juntar comigo, você não vai ter tempo para isso não. Vem cá, ao invés de você falar mal, vem cá, me ajuda aqui para a gente ser melhor junto. Ao invés de você ficar alimentando os beicinhos Nutella, seja alguém que corta e que ajuda as pessoas a serem melhores, sendo você um exemplo disso. Espero você no retiro de carnaval. Vai ser o melhor ano da nossa história. Vai ser o céu na terra. Você não pode ficar de fora. Vamos ficar de pé para a gente orar. Seja a igreja resiliente. Seja a igreja resiliente. Guarde essa frase. Vamos orar. Pai amado, nós te buscamos nessa hora, não apenas como indivíduos, mas te buscamos nessa hora como igreja aqui, como corpo que se reúne nesse templo, todas as semanas, todos os meses, há anos, e nos reunimos aqui, meu Deus, nessa noite, buscamos o Senhor nessa hora, constrangidos, e não tem como a gente não se dirigir ao Senhor arrependidos. Nós queremos e necessitamos confessar os nossos pecados, pelas muitas vezes que fomos paralisados por crises, pelas muitas vezes que fomos paralisados por críticas, pelas muitas vezes que fomos paralisados porque nos decepcionamos com pessoas ou com situações. Mas a verdade, meu Deus, é que diante da cruz, diante do teu sacrifício e do teu amor por nós, nós não temos nenhum argumento que nos paralise.
Só nos resta reconhecer o nosso pecado, pedir perdão, reconhecer que nós poderíamos ter sido muito melhores, que nós podemos ser muito melhores, como igreja, como gente, como cidadão, como pai, como filho, como marido, como esposa, como irmão, como amigo, como membros de uma igreja. O Senhor tem nos dado tanta graça, tantas habilidades, tanto conhecimento, tanta capacidade que nos faz prosperar, que nos faz conquistar coisas que nós desejamos, e que às vezes nós não usamos a mesma capacidade para abençoar outras pessoas. Nós não usamos a mesma habilidade para cumprir com o teu propósito de alcançar outras vidas. O Senhor nos deu recursos, meu Deus, muito a mais do que o básico que nós precisamos para viver. Nós desfrutamos dos recursos, da casa boa, do carro, do conforto, mas nós não usamos disso para que vidas sejam salvas. Nós fechamos as portas que deveriam estar abertas para a salvação. Só nos resta dizer: Senhor, pecamos contra Ti, pecamos como igreja, como indivíduos, como família. Estamos aqui, meu Deus, constrangidos, porque não fomos capazes sequer de cuidar daqueles que o Senhor nos confiou. Nos perdoa. No ano da resiliência, meu Deus, somos constrangidos a rever os nossos valores e as nossas respostas, porque nós podemos ser melhores, e nós queremos ser melhores. E diante dessa palavra, meu Deus, eu acho que somos desafiados a tomar uma decisão, a decisão de sermos melhores. Faz-nos melhores, não só hoje, faz-nos melhores todos os dias, dentro de casa, no trabalho, na rua, num ônibus, num táxi, enfim, numa escola, numa faculdade. Faz-nos melhores com as pessoas que convivem, com as pessoas que passam pela nossa vida durante o dia. Dá-nos, meu Deus, essa graça, esse temor, essa capacidade de sermos resilientes ao ponto de diariamente vivermos o propósito de sermos canais de bênção, todos os dias abençoar alguém, com um sorriso, com um abraço, com uma palavra, com a pregação do Evangelho, com uma oração, com um convite às vezes, com uma ligação, com uma mensagem, até com as nossas postagens. Dá-nos a graça, meu Deus, de sermos resilientes e de vivermos uma vida mais bíblica, mais fundamentada na Tua palavra e nos Teus princípios. Dá-nos, Senhor, essa graça de sermos igreja resiliente, não perfeita, mas resiliente, com todas as características e atributos dessa resiliência. É a minha oração, é a oração que eu faço pela minha vida, minha casa e pelo rebanho que o Senhor me confiou pastorear. Sermos resilientes ao ponto de superarmos diferenças, sermos capazes de amar quem é diferente e até quem não concordamos, nem simplesmente amar como gostaríamos de ser amados. Faz-nos resilientes, meu Deus, porque eu entendo pela Tua palavra que é na resiliência que o Teu nome é glorificado através de nós, e é tudo que nós queremos, é que o Teu nome seja glorificado através da nossa vida. Essa é a minha oração, essa é a oração dessa igreja. Faz-nos resilientes, faz de mim
um cristão, um servo resiliente. Você pode fazer essa oração? Você pode bater no peito e dizer: faz, Senhor, de mim um cristão, um crente, um servo, um membro dessa igreja. Faz de mim um marido, um filho, um pai, uma esposa. Faz de mim uma pessoa resiliente, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Você entendeu essa palavra? Esse é o nosso desafio. Amém ou não amém? Amém. Amém. Você pode segurar na mão da pessoa ao seu lado. Pode fechar os corredores. Lembrando, tem uma célula perto da sua casa. Procure uma célula. Tem culto quarta-feira, venha. Faça a inscrição do retiro. Vamos estar juntos lá no sábado. Com certeza vamos ter um tempo muito precioso. Levante a mão do seu irmão. Obrigado, Jesus, por essa noite. Que a graça do Senhor, que o amor do Pai, que a unção e as consolações do Espírito Santo seja sobre nós, seja sobre a igreja, seja sobre o teu povo, seja sobre a vida de todos aqueles que te amam e aguardam a volta de Jesus. E que todos nós digamos...